Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somente uma pequena palavra para não passarmos em branco este último dia do Tríduo, em preparação à festa de São João Bosco, nosso padroeiro dos jovens. Depois de nós refletirmos que nós devemos buscar a santidade, devemos lutar contra o pecado e vermos os meios que São João Bosco coloca para cada um de nós evitarmos e afastarmos as tentações, de nós invocarmos a Virgem Maria. São João Bosco vai dizer também, em toda a sua vida e também no momento da sua morte, para os seus filhos, dizendo as duas devoções que eles sempre deveriam ter: a devoção à Virgem Maria e também a devoção à Eucaristia, que os seus filhos pudessem comungar frequentemente. Em uma das frases de São João Bosco, ele vai dizer: jovens, queridos jovens, vós quereis ser contentes e alegres, procurai amar a Jesus na Eucaristia. Tudo na nossa vida, meus amados irmãos, depende disto, do nosso encontro pessoal com Cristo. Vemos na vida de todos os santos, podemos aqui colocar a figura de São Paulo. Ele, em uma das suas cartas, ele vai dizer: eu considerava tudo como lucro, mas por amor de Cristo eu perdi tudo, por Ele eu perdi tudo. E ele não fala isso, meus amados irmãos, lamentando aquilo que ele perdeu. Não, meus amados irmãos, ele dizia com alegria, porque ele considerou, ele achou a verdadeira felicidade é encontrar a nosso Senhor. Daquele encontro pessoal de Paulo com nosso Senhor, a caminho de Damasco, onde ele ia para prender os cristãos e matar os cristãos, ele teve este encontro pessoal com Cristo. Este encontro transformou a vida deste apóstolo, de perseguidor da igreja, em grande anunciador do Evangelho. Assim também, meus amados irmãos, nós temos essa oportunidade na nossa oração, no contato diário com nosso Senhor na Eucaristia, temos esta oportunidade de encontrarmos-nos pessoalmente com Cristo. E este encontro deve acontecer na nossa vida, uma transformação. Não devemos permanecer os mesmos. Se nós permanecemos os mesmos, é porque nós não estamos encontrando verdadeiramente a Cristo. Nós possamos colocar, meus amados irmãos, diante de nosso Senhor, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Depois de nós meditarmos, então, como eu disse, nestes dias dos tríduos, no primeiro e segundo dia, sobre a santidade, sobre o que São João Bosco fala para os jovens, de buscar sempre a santificação, de evitar o pecado, evitar a ociosidade, para que assim o demônio não tenha a oportunidade de entrar na nossa vida e de nos fazer cair no pecado. Depois de onde nós meditamos e refletimos sobre Nossa Senhora, a grande devoção de São João Bosco, devoção que ele colocou também na vida de cada um dos jovens, hoje, para a nossa reflexão, uma também das palavras e devoções de São João Bosco é a devoção à Santíssima Eucaristia. Ele dizia, em toda a sua vida e também no momento da sua morte, ele falava para os seus filhos, aqueles que estavam ali próximos a ele, dizendo: o conselho que eu dou para os meus filhos, meus jovens, é que tenham uma grande devoção à Virgem Maria e uma devoção à Eucaristia, que possam sempre comungar frequentemente. Lembremos, meus amados irmãos, meus queridos jovens, que naquela época a comunhão não era tão frequente, podia-se comungar às vezes, e atualmente nós temos tantas oportunidades de recebermos Jesus no nosso coração, na nossa vida, e nós fazemos pouco caso. Que nós possamos, meus amados irmãos, também termos essa devoção. São João Bosco vai dizer: caros jovens, queremos estar contentes e alegres, amemos com todo o coração Jesus Eucarístico. Queremos ser verdadeiramente felizes na nossa vida, nos alimentemos de nosso Senhor, nos aproximemos de Jesus na Eucaristia. A transformação de todos os jovens aconteceu no encontro pessoal com Cristo.
E assim também deve ser na nossa vida. Devemos nós nos encontrarmos com Cristo. São Paulo, somente para dar um exemplo, no seu caminho a Damasco, ele encontrou-se pessoalmente com Cristo, o que levou a dizer depois em uma das suas cartas: o que eu considerava antes como lucro, agora eu considero como lixo. Eu perdi tudo por Ele, por amor a Cristo, eu perdi tudo. Ele dizia isso, meus amados irmãos, não como uma lamentação, mas ele dizia com o coração, porque encontrou a verdadeira felicidade na sua vida. Nós, meus amados irmãos, façamos também essa pergunta: será que também nós perdemos por nosso Senhor? Ou será que ainda nós estamos vivendo a nossa vida de pecado, distante de Deus? Será que ainda nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus? Ele considerava as outras coisas, São Paulo considerava as outras coisas como lixo, quer dizer, considerava sempre segundo plano. Primeiro era Deus, primeiro era nosso Senhor e depois as outras coisas. Será que eu coloco Deus como essencial, como prioridade na minha vida? Se não, meus amados irmãos, que possamos pedir essa graça a São João Bosco, que eu possa colocar Jesus como prioridade na minha vida, que eu possa encontrar verdadeiramente a Cristo, que eu possa perder também coisas por amor de nosso Senhor. Como eu disse no primeiro dia, na nossa reflexão, que nós devemos muitas vezes, para nós não desagradarmos a Deus, nós perdemos amigos, perdemos pessoas que nos levam para o erro, para o pecado. Encontrar-se com Cristo quer dizer isso, meus amados irmãos. Se nós queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo na nossa vida, devemos também ter essa atitude. Devemos também ser capazes, como os santos, de perder também por Cristo. E que nós também, meus amados irmãos, São Paulo, os santos colocavam Jesus como a sua vida. Será o que eu considero como vida? Muitas vezes eu considero a minha família como a minha vida. Muitas vezes eu considero a minha profissão, o meu trabalho como a minha vida. Não, meus amados irmãos, esses são caminhos que nos conduzem a Cristo, mas não é a nossa vida. Por quê? Porque se falta a nossa família, se falta o nosso trabalho, a nossa vida deve continuar tendo sentido para nós. Nós devemos ainda continuar buscando a Deus, continuar querendo que Deus seja a razão da nossa existência. Então, meus amados irmãos, é Cristo que é a nossa vida, assim como os santos fizeram no seu caminhar aqui neste mundo. E São João Bosco vai nos falar também sobre como é importante a nossa visita ao Santíssimo. Uma pergunta, uma reflexão que também devemos fazer. Sempre temos a oportunidade, temos o Santíssimo na nossa igreja, temos o Santíssimo na capela do abrigo. Será que nós tiramos um tempo para nós visitarmos a nosso Senhor? Se eu não posso todos os dias, sempre na quinta-feira nosso Senhor fica presente para a nossa adoração. Será que eu tiro um tempo para visitá-lo? Será que hoje, que tivemos lá os perenes, tivemos a adoração, será que eu tirei um tempo para visitar a nosso Senhor? São João Bosco vai nos dizer: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças, visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte, visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós, visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio, refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos, deixai de visitar Jesus. Será, meus amados irmãos, em qual caminho nós nos encontramos, querendo muitas graças, querendo vencer as tentações, vencer o demônio? Se eu quero isto, será que eu tomo as atitudes que São João Bosco nos ensina?
Se não, meus amados irmãos, coloquemos em prática. Se queremos muitas graças, visitemos muitas vezes a nosso Senhor. E se nós queremos perder, queremos que o demônio vença, é só nós deixarmos de visitar a Jesus, deixarmos assim o demônio vencer. E ele também vai nos dizer, meus amados irmãos, São João Bosco, desde pequeno, que tinha uma grande devoção a Nosso Senhor sacramentado, vai também dizer a seus jovens, ele vai dizer: a presença de Jesus, Eucaristia, é um tesouro que teríamos procurado inutilmente sobre a terra, se ele não tivesse ficado por amor a nós. Mas ele aí está, no meio de nós, abrindo-nos os seus braços e o seu coração. Onde poderemos encontrar um amigo que compreenda e sofra as nossas penas? Um ouvido que não fique nunca cansado de nos escutar. Uma voz que não se cansa de nos dizer palavras de consolação para nos fortalecer e animar no momento oportuno. Vamos onde está Jesus. O pão da Eucaristia deveria ser o pão de cada dia para a alma que sofre, porque é um pão que dá força e que consola, tem a virtude de adoçar as lágrimas mais amargas, de fazer fáceis os maiores e mais dolorosos sacrifícios. Não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Que São João Bosco possa, meus amados irmãos, neste último dia do Tríduo, colocar no coração de cada um de nós, colocar no coração de cada jovem aqui presente, este amor por nosso Senhor, a graça de nos encontrarmos verdadeiramente com Cristo, e de nós podermos dizer como São Paulo: por Ele eu perdi tudo. Mas não dizer isso como lamentação, porque Nosso Senhor é a nossa vida, porque Nosso Senhor é a nossa felicidade. E é isso que São João Bosco quer de cada um de nós, quer de cada um dos jovens, que possam vencer a tentação, possam alcançar a santidade, tendo essas duas grandes devoções: a devoção à Virgem Maria, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, e a devoção a Jesus sacramentado, a Jesus Eucaristia, visitá-lo e recebê-lo em nosso coração. E que assim nós possamos, depois de passarmos estes 3 dias refletindo, estarmos preparados para celebrar a festa deste grande santo, deste grande padroeiro dos jovens. E que a nossa vida, a vida de nossos jovens, de vocês jovens, possa ser diferente. Que São João Bosco possa interceder por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.